Oi, gente, meu nome é Kelly, fui aprovada em 6 universidades federais para o curso de Medicina e Engenharia Mecânica na Unicamp. Hoje eu quero trazer para vocês 7 dicas que ajudaram a aumentar meus acertos em matemática e eu tenho certeza que vão servir para você também. Lá no meu primeiro Enem eu acertei 12 questões, no Enem 2022 eu acertei 36 questões e perdi 2 gabaritos, seriam 38 questões corretas. Então vem comigo que eu vou te ajudar. A primeira dica é: tenha contato com a matéria todos os dias. Não necessariamente com a mesma abordagem, só aulas, só questões, só correção. Em um dia você vê questão, no outro dia você vê correção, no outro dia você vê videoaula. Então assim, depende bastante de onde você tá, do seu nível, qual o seu ritmo de estudo. Mas tenha contato de alguma forma com matemática todos os dias, para você poder desconstruir essa ideia que eu particularmente tinha de que matemática no Enem é muito difícil, que eu não ia conseguir aumentar os meus acertos em matemática. Então assim, se programe e estude matemática todos os dias. Foi isso que eu fiz em 2022 e eu achava que era muito possível, que eu não ia conseguir, que era difícil gerenciar as outras matérias, mas super vale a pena você valorizar a matemática, porque a TRI é muito favorável a essa matéria. E normalmente, pessoas que acertam mais de 30 questões têm uma TRI favorável, têm notas altas. Então, assim, aposte em matemática, estude ela todos os dias. A segunda dica super importante, que fez toda a diferença na minha preparação até a prova: investir tempo para desenvolver o meu cálculo mental e macetes para a prova de matemática. Além de te dizer que você precisa investir tempo, eu quero compartilhar o que eu fiz para poder desenvolver isso. De uma forma geral, eu usei 2 aplicativos. Para cálculo mental, eu usei Mestres da Matemática. É um aplicativo simples que traz operações básicas, traz ali um tempinho para você poder resolver elas mentalmente. E a partir do momento que você vai se familiarizando, você vai acertando mais, o nível vai subir, o seu desempenho melhorar ao longo do... Eu necessariamente separava um tempo ao longo ali do meu dia para jogar ele. Eu jogava quando eu estava na academia, na esteira, na bicicleta, ou em momentos de pausa, assim, para descontrair, ou quando eu acordava, quando eu estava tomando café. Então, todos os dias eu jogava uma partida desse aplicativo. Eu acredito que ele foi indispensável para a melhoria do meu desempenho do cálculo mental e eu super recomendo o uso dele. O segundo aplicativo que eu usei para macetes em matemática foi os Truques Matemáticos. Muitas vezes eu ia no YouTube, na internet, no Google e procurava macetes para matemática. No Enem, eu achava algumas coisas vagas que não conseguiriam ser necessariamente aplicadas para mim. Eu fiquei um pouco frustrada com esse tipo de busca e eu vi essa dica por um aprovado em medicina em um Estudigram. E a partir disso eu baixei o aplicativo que é o Truques Matemáticos. Ele te fornece macetes para você realizar cálculos grandes, operações que inicialmente você acha que é impossível, que você vai precisar de papel ali para te auxiliar, e ele mostra que não, que você consegue fazer cálculo mental de número grandes, de operações grandes, quadrados perfeitos, enfim, várias formas, vários tipos de situações que ele coloca ali, e multiplicação, assim, ele é muito completo. Eu vou deixar o link aqui desses 2 aplicativos na descrição do vídeo. E eu super recomendo que vocês baixem eles. Eles foram indispensáveis para a melhoria do meu desempenho em matemática ao longo do Enem. E eu tenho certeza que eles também vão colaborar para o desenvolvimento de vocês uma aprovação em medicina. A terceira dica que eu trago aqui para vocês é: resolva todas as questões do Enem de matemática de 2009 até 2022. Contando com o Enem PPL digital, a partir do momento que ele começou a surgir, né, o digital. Eu resolvi todas as questões do Enem de 2009 até 2018 2 vezes, 19 até 2021 3 vezes. Uma rotina de resolução muito intensa, era cansativo, mas valeu muito a pena, porque trouxe uma familiaridade com a prova. Eu perdi o medo que eu tinha de matemática do Enem. E além do que, me fez observar que existem questões realmente modelo, né? Que a gente vê assim vídeos de uma pessoa falando, outra pessoa falando. Mas quando você vê na prática, quando você tem a oportunidade de identificar sozinho essas questões modelo, você acaba tendo uma retenção e um estudo muito melhor. Então, resolver questões de 2009 até 2022, incluindo o PPL e o digital, vai te ajudar demais a identificar quais são as questões modelo. Além disso, vai permitir que você desenvolva métodos próprios para resolver questões modelo.
Em vez de você ficar pesquisando na internet, olhando o que uma ou outra pessoa faz, prática, que é muito mais intenso, você vai acabar retendo e aprendendo e tendo uma conexão ali com o Enem. Você vai aprendendo a interpretar a linguagem do Enem. É como se fosse um outro idioma. Tem um gostinho assim de Enem. Então quem resolve muita questão acaba aprendendo a identificar e eu acredito que vai fazer toda a diferença no seu desempenho. O quarto ponto é: faça as questões de matemática do Enem em blocos de 45 questões. Assim, gente, resolver 45 questões, que é como a gente faz lá na prova, é muito cansativo. Demanda energia, demanda aptidão física, porque o nosso corpo cansa. A gente fica ali várias horas sentada, debruçada sobre uma prova, assim, fazendo muitos cálculos, adequando o nosso raciocínio às diferentes situações que são colocadas ali na prova. Então é super importante que você adeque o seu corpo e a sua mente, eles fiquem em sintonia e consigam vencer toda essa demanda, toda essa necessidade que o Enem traz. Então eu me sentia muito cansada depois de resolver 45 questões do Enem. E uma coisa era resolver 20, 30, 10 questões, outra totalmente diferente era entrar numa situação de simulado, onde tinha 45 questões contextualizadas, com diferentes assuntos que exigiam diferentes abordagens, diferentes colocações. Então, assim, treinar foi muito importante para mim, e treinar fazendo 45 questões. No início eu achava que era impossível, que eu não ia conseguir, porque era muito cansativo. Mas eu coloquei uma coisa na minha cabeça: se eu vou fazer ela na prova do Enem, eu tenho que treinar antes para fazer lá bem feito. Para errar, eu vou errar antes da prova do Enem, porque lá é hora de acertar. Também tem um aspecto mental que deve ser levado em consideração. Responder 45 questões exige demais da gente energia e também desenvolvimento emocional, porque muitas vezes eu estava ali resolvendo as questões e simplesmente travava. Era uma coisa bem emocional mesmo. Então, assim, isso acaba colaborando para que você desenvolva músculos mentais, emocionais, para encarar a prova do Enem, que exige muito mais do que conhecimento da gente. Existe um emocional forte e uma resistência física ali na hora da prova. São 5 horas e meia de prova que exigem demais do candidato. Quem está mirando em um curso super concorrido, que tem notas de corte muito altas, como é o caso de medicina, deve se preparar. A quinta dica é: corrija, classifique e traça estratégias para evitar que os seus erros continuem ocorrendo. Classifique os seus erros, crie critérios para que você possa enquadrar os seus erros. Eu particularmente criei 5. O primeiro seria, não necessariamente nessa ordem, eu não me lembro a ordem que eu criei, mas gira em torno desse conjunto: erros por atenção, erros por tempo, erros por teoria, erros por interpretação e outro motivo. Eu deixava variado assim, que poderia acontecer alguma eventualidade ali na hora e que atrapalharia o meu desempenho, eu não conseguia fazer a questão, mas normalmente girava em torno dos outros 4. Eu acredito que eles acabam abrangendo a maioria dos motivos, né, que fazem a gente errar ali na questão do Enem, mas você pode fazer as suas modificações, crie pelo menos 5 critérios. Eu acho que mais do que 5 critérios vai atrapalhar você, e menos do que isso talvez não abranja todas as possibilidades. Eu acredito que 5 é o bastante, mas se você quiser trocar algum termo, usar um sinônimo ou até mesmo fazer alguma modificação que seja, você fica à vontade, mas eu acredito que 5 já é suficiente. A sexta dica infalível é: além de estudar as suas questões, corrigir os erros, estude tanto os seus acertos como os seus erros. Trace estratégias para evitar que você erre em um mesmo ponto. Você está tendo dificuldade com a atenção? Busque desenvolver métodos de concentração e foco que vão ajudar você a ter mais concentração, mais atenção ali na hora de resolução de prova. Se você está com problemas de interpretação, busque ferramentas que vão desenvolver o seu nível de interpretação ali diante das questões. Se o seu problema é teoria, recheie o seu cronograma com teoria ali direcionada para que você consiga sanar esses déficits e cobrir as lacunas. E a sétima e última dica é: tenha o hábito de se autoanalisar e mudar a sua abordagem de acordo com a necessidade que surgir ali. Tenha uma rotina e um estudo flexível, porque é preciso desconstruir essa ideia de que um cronograma rígido e perfeito existe. Ele não existe. O cronograma mais adequado vai ser aquele que pode sanar suas necessidades naquele momento. A partir do momento em que essas dificuldades foram sanadas,
vão surgir outras que precisarão de uma nova abordagem para que você consiga vencê-las, e aparecerão outras que também exigirão uma nova abordagem. Então, assim, desconstrua a ideia de inflexibilidade. O estudo do aprovado tem que ser dinâmico e que possa se adequar às suas demandas. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, curte, compartilha, se inscreva no canal, ative as notificações. Eu acredito que a gente tem muita coisa para trocar aqui no YouTube. São 4 anos de preparação, muitos erros, e eu quero ajudar você a não cometê-los. A minha intenção e o meu propósito é não te deixar desistir da medicina. Até a próxima, beijos!